Vira News. Informação em primeiro lugar. Bem-vindo ao seu canal Vira News, informação em primeiro lugar. E agora, claro, eu queria desejar um feliz ano novo a todos vocês. 2020 é um ano que vem aí, cheio de surpresas, cheio de desafios também. Como será o Brasil em 2020 com as eleições que estão por vir? Eleições extremamente importantes para o nosso país. Serão mais de 5 mil prefeitos eleitos, mais de 50 mil vereadores eleitos. Uma campanha, uma guerra, uma nova guerra a ser travada nesse Brasil por conta dessas eleições tão importantes. Feliz Ano Novo, estamos terminando o primeiro ano do governo Bolsonaro e trazendo entrevistados de uma categoria excelente. O Vira News está crescendo, vocês estão vendo, estão percebendo que está crescendo e hoje eu estou muito feliz, porque meu convidado é uma pessoa que eu sou fã de verdade desse grande jornalista, desse grande escritor, mas principalmente desse grande pensador e ser humano que nós temos aqui tão pertinho da gente e que veio até aqui. Fiuza, obrigado, meu irmão. Obrigado você pelo convite, Nando. Prazer enorme estar aqui com você. Sou teu fã também. E olha, feliz ano novo, ano cheio de lutas por aí, né? É, certamente desafios muito grandes, mas vai ser bom, vai ser bom. Bem, o tema principal do nosso programa é um ano de governo Bolsonaro, claro. Mas antes da gente falar sobre um ano do governo Bolsonaro, a gente pode falar sobre a campanha, sobre o ano passado, como é que foi um ano antes, né? Essa luta. Nós tivemos um embate tremendo no Brasil com relação à campanha política. Como é que você viu a nossa campanha política e a vitória do Bolsonaro como presidente? Pois é, Nando, eu, em primeiro lugar, devo te dizer que eu não antevi nada do que aconteceu. Assim, até bem perto da eleição, eu não estava entendendo o que era Bolsonaro, o que representava o projeto Bolsonaro. Me parecia uma aventura. Pelo que eu conhecia do deputado, né? Conhecia pouco, né, superficialmente. O que eu achava, o que eu sabia que era certo, é que o Brasil vinha saindo, tentando sair, na verdade, de um populismo criminoso. E o maior problema desse populismo criminoso é o fato dele ser bem envernizado, né? Progressista, esquerda, taraná, quer dizer, esses rótulos que eu tenho muita resistência a eles porque eles são enganosos, né? Então, eu sabia, a única coisa que eu sabia, na verdade, era que essa era a luta, né? Quer dizer, o projeto vencedor, ele precisaria romper, né? Ele não poderia ser uma composição com uma sociedade, como a gente tem visto, infelizmente, alguns políticos outrora respeitáveis, queremos continuar respeitando, se possível, mas ali Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né, que a gente vê numa tentativa de começar a, eu posso dizer que é reabilitar esses personagens, quando diz que o Lula não é um incendiário, e aí vem o Rodrigo Maia dizer que não tem problema encontrar o Lula porque é um ex-presidente. Todas esses gestos, na minha opinião, muito graves e que ficam numa fronteira de moralidade ali, que os torna mais letais ainda, porque o mal encarnado é mais fácil, é melhor de enfrentar, né? Então o processo para mim era isso, você precisava realmente romper. E a informação de conjuntura que se tinha era confusa, porque era o governo Temer. O Temer era vice da Dilma. Só que o governo Temer não foi o governo nem do vice da Dilma, nem da raposa do PMDB. O governo Temer, por incrível que pareça, foi o governo do Brasil. Foi essa demanda que o país tem por democracia de verdade, né? Não uma federação de panelas ali tomando conta do processo, e
Então, para minha surpresa também, eu não esperava, não sabia. O impeachment a gente sabia que tinha que acontecer, porque já era uma conta altíssima durando muito tempo, né? Que graças a Deus aconteceu, né? Graças a Deus aconteceu. Foi duro, porque a gente já tinha, na reeleição da Dilma, a gente já tinha a Operação Lava Jato com 1 ano, praticamente, demonstrando o tamanho do assalto, né? Demonstrando essa impostura que a gente quer apresentar e com a qual a gente tem que romper totalmente, não pode ser essa ruptura mais ou menos. E ainda assim a mensagem estava confusa e o povo reelegeu a Dilma. E logo depois, então, graças à Lava Jato, essa pressão continuou e o governo que já tinha, o governo Lula no início não tinha sido um governo mal até, né? No comecinho era até... No início. Primeiro governo, primeiros 2 anos, talvez. Antes de perceberem que podiam construir um grande projeto de poder e lotear tudo. E, assim, eu não votei no Lula, mas tive até uma esperança no início, quem sabe conserta o Brasil. Porque o que nós queremos é que o Brasil seja consertado. Exato. Não importava por quem. Exato. Precisava consertar o Brasil. Aí acho que você falou tudo. Assim, isso que você disse, para mim, é o meu norte hoje, né? É um país que tem que virar uma nação que não é. Esse país ele tem que ser... né, quer dizer, ele tem que se capacitar para poder se chamar de nação. E a nação é justamente isso, é quando prevalece, sem ficar querendo fazer exaltação aos Estados Unidos da América, que não é o caso mesmo, mas é a democracia mais próxima disso que a gente conhece. Né? Quer dizer, que de fato ali também estão num período muito conflagrado de pistas falsas, ideológicas e tal, mas ali é nação porque prevalece em cada um o espírito de afirmar aquela coletividade, né? Aquele bem comum. A ideia de bem comum no Brasil está totalmente dançada, na minha opinião, né? E aí, voltando ao que a gente estava dizendo, eu faço sempre essa ressalva de que eu vi no início do governo Lula, em que eu também não votei, uma oportunidade, porque era um líder popular, representativo, amado aí por muita gente. Ganhou legitimamente E montou uma boa equipe, diferentemente do que se esperava, do que era o discurso. Era uma equipe que, na verdade, no início do governo, como você disse, consolidou o Plano Real. Por que não? Né? E aí você falou, quer dizer, eu puxei isso e você convergiu dizendo exatamente o que nos interessa. Tem que formar um país. E aí a gente percebe que a gente vai passar a desconfiar de tudo quanto é clube, de tudo quanto é paróquia, né? Quer dizer, é o país, tem que pensar o bem comum, o interesse coletivo. E aí, voltando à campanha eleitoral, precisava então terminar essa ruptura, levando adiante as reformas iniciadas no período Temer, né? Que não era também... A biografia do Temer não desaguaria naquele tipo de gestão. Era o Brasil. Né? O presidente do Banco Central foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2018, naquele governo, porque era o Brasil que sabe fazer conta, e o Brasil que sabe fazer e quer fazer conta. E eu achava que o Bolsonaro não era a continuação disso. Eu achava que o Paulo Guedes, eu me enganei bastante em relação a essas duas figuras, porque o Bolsonaro, inclusive, dizia que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga. Pergunta no posto Ipiranga. Quer saber de economia? Pergunta para o Guedes. Está lá. Como é que vai resolver essa conta aqui? Pergunta para o Guedes. O que já era uma sabedoria da parte do Bolsonaro e que, na minha ignorância e falta de percepção, eu não captei, porque em geral... Desculpa. Sabedoria em reconhecer que não entendia de economia, fazendo também um contraponto à própria Dilma, que se dizia economista. Exato. E fez uma catástrofe. Exatamente. O oposto, porque o homem público, em geral, ele tem uma certa prepotência, porque ele vem achando que ele tem que saber de tudo. E muitos aí mentem,
né, para fingir que sabem de tudo, né? A gente vê um Ciro Gomes, por exemplo, que é quase um repentista, né? Assim, ele tem ali uma métrica, né? É o cordel do coronel. É o cordel e tal, e vai naquela musiquinha dele e chuta a beça, que é um pouco o padrão de homem público brasileiro. E, de repente, aparece o Bolsonaro dizendo, pergunta no posto Ipiranga. Eu não entendi nada disso na hora, eu estou confessando só para não parecer que eu sou aquele que vem aqui dizer que a conjuntura atual foi exatamente prevista e bem desenhada ali atrás. Para mim, não. O que eu via, e, na verdade, eu acho que a minha independência continua ligada a isso. Eu procuro ter uma visão franca, clara e pagando os preços de afirmar o que eu estou vendo a cada momento, né? O amanhã a gente não sabe, nem sobre o Bolsonaro, nem sobre ninguém. Claro. Então, eu não via isso e, no entanto, durante a campanha, aquela aparição do Paulo Guedes como um homem forte do governo Bolsonaro me gerava desconfiança também, porque eu achava que, Paulo Guedes, um homem muito bem-sucedido, banqueiro, bem-sucedido no mercado financeiro, e tem muitos aí que a gente está vendo que querem brincar de poder. Eu achava que era o caso do Paulo Guedes, e eu estava enganado. E a gente, né, já tem um ano decorrido de governo, a gente vai entrar nesse ponto específico depois da campanha, mas com uma gestão impecável de uma equipe mundialmente reconhecida, montada pelo Paulo Guedes com o aval do Bolsonaro. Mas então no início quando iniciou a campanha, essa polarização toda, que o Brasil polarizou, ficou todo mundo no centrão, os partidos de esquerda foram mais à esquerda ainda, se colocaram e disseram, somos mais à esquerda sim. Diziam até que o Lula tinha que ser o candidato. Exatamente, presidiário. Presidiário, estava preso, o nível de radicalização era esse. Mas então, assim, no momento você não é uma pessoa que foi assim, eu sou o Bolsonaro desde criancinha. É isso que eu admiro em você, Fiuza. Você tem a capacidade de questionar sempre. Você é uma pessoa que tem essa liberdade. Você não se prende a nenhuma amarra. Então, ano passado, você ficou vendo, ano retrasado, né, agora, você ficou vendo uma campanha e avaliando todos esses pontos. Sim. No final, seu voto foi Bolsonaro? O meu voto, no final, foi Bolsonaro. E eu vou dizer que foi um voto com muito menos convicção do que eu daria hoje, né? Paga-se um preço, né, Nando, por isso. Porque... Foi um voto pela polarização, né? Nós tínhamos dois extremos, ou ditos por aí como dois extremos, e chegou o momento em que ou votava no Haddad ou votava no Bolsonaro. Não, e teve mais uma coisa. Eu lembro, assim, às vésperas do segundo turno, eu conversando com amigos, eu até afirmava que anularia o voto. Eu não tenho nenhum problema, já anulei várias vezes o voto, não tem nenhum problema, não acho que seja analfabetismo democrático, nada disso. Acho que, né, quem quer anular o voto, anule o voto, não tem problema nenhum. É um direito. É um direito. E quem não quiser participar também não participe, né? Porque o pessoal fica no cabresto aí, né? Não, participe, ideologizar as pessoas para depois fazer massa de manobra. Melhor ficar em casa, né? Melhor não se envolver se for para virar massa de manobra, ou os idiotas úteis, como diz o presidente. E eu achava, então, como já afirmei aqui, eu não tinha entendido o que era o projeto Bolsonaro e Paulo Guedes, e nem tinha Sérgio Moro ainda, eu achava que podia ser uma aventura e anular. Quando chegou mais perto, eu comecei a ver um pouco mais o Paulo Guedes falando. Ainda não tinha captado a conexão que o Bolsonaro tem com o povo, que eu acho que como eu já citei o Lula aqui, na democracia, é um valor fundamental, né? O quanto o líder
está investido de confiança e, mais do que confiança, admiração, às vezes até paixão, né? Isso é um dos pilares da democracia, por isso que eu citei o Lula em 2002 para 2003. Eu falei, por que não com o Lula, né? O povo quis, é um homem simples que vem do povo, é esse o país, e eu apostei nesse início de governo Lula. Então eu fico bem à vontade para falar qual é a minha maneira de pensar. E eu não tinha percebido isso no Bolsonaro, e hoje eu posso dizer, né, sem autoridade de especialista, mas de observador, que o Bolsonaro tem uma conexão real com o povo, ou seja, o Bolsonaro, que eu não tinha percebido, inclusive votei contra o Haddad, que estava maior do que deveria para o meu gosto naquele segundo turno. O Bolsonaro ganhou pelos votos objetivados para ele, aquele pessoal que eu vou votar no Bolsonaro porque eu sou Bolsonaro desde que nasci, e as pessoas também, claro, que não queriam o projeto de poder do Haddad e não queriam a continuidade dos governos do PT. Então o Bolsonaro certamente não foi eleito só pelos votos em quem acreditava 100% nele, Exatamente. Em quem era seguidor do Bolsonaro. Exatamente. Teve também o voto que era contra a continuidade do governo PT, que foi um desastre para o país. Exato. Nos últimos anos foi um desastre total. E que já era, né, Nando, uma vergonha, foi uma vergonha o tamanho que a campanha do PT alcançou no segundo turno. O Lula estava preso, o Haddad foi escolhido dentro da cadeia. Então, assim, a Lava Jato com as sentenças todas dadas, né? Um assalto multibilionário, já com bilhões devolvidos nessa época, ou seja, não dá nem para você alegar, não, isso é uma perseguição política, não sei o quê. Não, roubo. Como é que você explica, como é que você não vai explicar nem eu, mas como é que essas pessoas explicam para o seu travesseiro, para o seu espelho, as pessoas esclarecidas, né? Para a sua consciência. Para a sua consciência, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está, né, comícios muito grandes do Fernando Haddad, né, fazendo uma concessão vergonhosa a um assalto, né, a uma covardia, especialmente com quem tem menos. Então, nessa hora, eu falei, não, tem que esse embate, ele tem que ser vencido com a maior diferença possível pelo oponente do PT, que era o Bolsonaro, até pelo day after, para não ficar aquela coisa muito apertada e tal. E então, como eu falei, eu não compreendi muito bem o processo eleitoral. Eu achava que a solução de continuidade daquela depuração que vinha após impeachment viria. Eu não gosto, como já conversamos em off, né? Eu não gosto muito dessa categorização direita, esquerda e centro. Acho que ela é falsa, acho que ela é mentirosa. Eu acho que ela esconde muita covardia e muita gente que quer viver disso. A gente não quer viver disso. Claro. Então, eu achava que viria do chamado centro, né? Talvez do Alckmin ou de alguém ali, a continuidade daquele processo. E hoje, só para fechar essa avaliação sobre o processo eleitoral, eu acho que o que aconteceu, para o que o Brasil precisa para se tornar uma nação, foi uma felicidade. Porque o que a gente percebe, né, é que esses projetos que associados a essas pessoas que no final, no frigir dos ovos, fazem as concessões que não podem ser feitas, né, há uma suposta ideia progressista, e aí vai juntando uma turma, né, nós pertencemos à classe artística, né, então você usar o talento, o charme, o teu discernimento para o mal, é um horror, né, Nando? Então, o que a gente vê é um poder muito grande de pessoas que querem viver fantasiadas dos combatentes da ditadura do século passado, porque isso lhes dá um suposto prestígio, né, dentro de um meio, de uma plateia, de um mercado que ainda aceita. A bandeira dessa luta permite qualquer maldade, inclusive. Exato, você está ali, né, edulcorado por aquela fantasia de guerreiro falsa, mentirosa, né? O período ditatorial foi terrível, passou, foi combatido por uns,
com bons propósitos, outros com maus propósitos, e felizmente o Brasil superou isso. Você fingir que esse período está de volta é uma desonestidade intelectual assim inaceitável para quem tem o discernimento. Então, percebendo a ameaça dessa hegemonia permanecer, e é isso, quer dizer, o que aconteceu no período do Lula foi isso. Da mesma maneira que o Marcelo Odebrecht privatizou o Lula, e o Lula virou despachante do Marcelo Odebrecht, a classe artística também faz isso. Não toda, né, fazendo sempre as infinitas ressalvas, mas assim, quem quer viver com os seus pequenos, grandes poderes pessoais, fingindo que é altruísta, sonha exatamente com esse projeto. Olha, vamos adotar uma Dilma Rousseff, né, que foi um período que, assim, daqui a 50 anos o historiador vai olhar aquilo e o historiador daqui a 50 anos ele vai ter muito material, né, de audiovisual, principalmente, né, como foi possível, né, como foi uma hipnose coletiva aquilo, uma pessoa absolutamente tacanha, né, uma pessoa... uma despreparada. Folclórica, né, uma pessoa risível, né, que não tem nem noção da comédia que ela própria representa, né? Essa pessoa foi adotada e privatizada também por empresários, artistas, etc., por uma elite, né? Que aí eu acho que está o veneno da nação, da não-nação, né? Quer dizer, uma elite que afeta espírito público, mas só age de forma particular, né, privada, ela não contribui para a formação de um país e ela morre do seu próprio veneno, sem dúvida alguma. No final, ela morre do seu próprio veneno. Então, Fius, olha só, você acaba de dizer que você era mais, na época de uma campanha com muito mais possibilidade de candidatos, um leque muito maior, mais ligado a essa ala, que ficou conhecida como um centrão e que, no segundo turno, claro, votou no Bolsonaro porque não queria a continuidade do projeto de poder do PT e de tudo que fizeram com o nosso Brasil, que colocou todo mundo de joelho, todo mundo sofrendo muito. Aí você votou em Bolsonaro, como muita gente, já falei aqui. Até o finalzinho eu pensava em anular. Aí na reta final resolvi votar porque eu achava que era importante a diferença. Então, acho que você é uma pessoa muito especial no meu programa. Por quê? Todo mundo que está assistindo sabe. Eu normalmente entrevisto bolsonaristas, fiz campanha para o Bolsonaro, todo mundo sabe que eu fiz muita campanha para o Bolsonaro, áudios bomba, vídeos maneiríssimos do povo na praia. Então, o que é legal de estar conversando com você é exatamente isso. Porque eu sei que você hoje, mesmo tendo sido mais para o dito centrão, ter pensado em anular o voto, ter votado no Bolsonaro, finalmente, hoje você é uma pessoa que está feliz com o governo que o Brasil tem. Eu acho que foi o melhor início de governo desde que eu acompanho política. Lá se vão 35 anos. E o mais difícil, porque, volto a dizer, eu acabei, né, tendo essa postura na eleição, pensando em rechaçar o inaceitável, que era o PT, mas eu não sabia o que vinha, né? E ainda poderia ser, para mim, a tal aventura. O Paulo Guedes nunca tinha trabalhado no serviço público. Isso, para mim, era um fator que pesava muito contra. Como seria o teste dele na máquina? Isso, na máquina, na política, na formação de equipe, né? E então, eu votei, mas, é claro, uma vez que você tem um governo, já citei o Lula aqui, não preciso ficar citando outras vezes. E também o Fernando Henrique, na época do Plano Real, só para dar mais um paralelo aí, eu tenho até um livro sobre o Plano Real, escrito anos depois, mas no momento eu ainda duvidava, porque você vinha do Cruzado, do Plano Collor,
Plano Bresser, aquelas tentativas trabalhando com a URV na época. Fracassadas. Então, eu também, no início do real, eu não acreditei muito. Só que quando eu vi que o real era para valer, aí a gente teve um início de governo virtuoso que eu também, da mesma maneira como no início do Lula e agora no início do Bolsonaro, desejei que fosse adiante, porque, afinal de contas, você tinha uma oportunidade de construção num país onde tem muita gente que vive da destruição, que é muito mais fácil, né? Mas eu não iniciei, eu tinha uma boa vontade, né? Afinal de contas, só para dar um outro paralelo, quando a Dilma foi reeleita, eu olhei e falei assim, não, isso é catástrofe. Não tem, por mais que você queira, bom, está eleita democraticamente, etc. e tal, mas naquele momento as pessoas me perguntaram, mas não dá para ter um pouco de boa vontade? Aí eu perguntava assim, quem é que vai governar com ela? Quem são as pessoas? Aí ela escolheu o Joaquim Levy, que é bem considerado no mercado, para ser ministro da Fazenda, o que era uma boa escolha, mas ele estava só, né? A aposta do fisiologismo, como você já disse muito bem no início, né? Quer dizer, o virtuoso caiu e o parasitário partidário tomou conta, né? Ali Zé Dirceu, a turma toda, e o PT foi dobrando e triplicando essa aposta na medida, inclusive, que as investigações foram cercando. Como a própria Dilma disse, a meta era aberta, mas quando atingissem a meta, dobravam. Dobrava, exatamente. Você não sabe qual é, mas você vai dobrar. Claro. E não sabe quando vai atingir, mas quando atingir aquilo vai que dobrar. não sabemos, a gente dobra. E na dúvida, vai dobrando logo. Então, eles foram, né, quintuplicando aquela aposta, realmente mirando numa Venezuela. Foi isso que aconteceu no Brasil. Quer dizer, aquelas tentativas do Supremo Tribunal Federal de melar o processo de impeachment, e tentaram, e quase conseguiram, em 2015 para 2016, já era o chavismo, já era a Suprema Corte atuando, é a mesma que está aí, hein? Praticamente a mesma, atuando para perpetuar aquele poder autoritário, né? Então, evidentemente que naquele momento não dava para você olhar e dizer, não, talvez a Dilma possa dar um jeito com o Joaquim Levy. Não era o caso. No início do governo Bolsonaro, eu fiquei olhando para ver como é que vai ser a agenda, né? Como é que vai ser a movimentação do Paulo Guedes e tal. Você tinha, né, uma agenda gigantesca, né, para tocar, que já tinha sido iniciada no período Temer, reforma trabalhista muito importante feita no governo Temer, PEC do teto de gastos, que foi o início de um ajuste fiscal que era mais do que necessário para aí começar a desfazer todas as pedaladas, que terminamos 2019 com bilhões em pedaladas desfeitas, né? Só o BNDES devolveu aí mais de 100 bilhões para o Tesouro, né? Aí já estou dando um salto para o fim do ano para dizer que ano pródigo, né? Que equipe pródiga é essa, que desfez 132 bilhões de pedalada do BNDES, que foi o que derrubou a Dilma e que foi o que eles foram fazendo com o dinheiro público, né? Quer dizer, não era só o roubo do desvio, da subtração, mas também você, né, usar a verba comum para os seus projetos particulares via BNDES, via Caixa Econômica, via Banco do Brasil, etc. Então, eu fui observar e eu vi que logo no início do ano, a equipe do Paulo Guedes estava muito esperta em relação à conversa com o Congresso. Por quê? O que você tinha, né? E se eu estiver sendo muito específico, Nando, você me corta aqui para não cansar a tua audiência. Mas você tinha uma coisa que era o seguinte, a reforma da Previdência era não só uma pauta óbvia e central e decisiva, como quase que
um tabu, porque é uma reforma difícil de fazer, essencial, né? 10 entre 10 economistas sérios passaram os últimos vários anos dizendo que o Brasil esquece futuro sem reforma da Previdência, porém, muito difícil de fazer pela impopularidade, pelos sacrifícios que muita gente ia ter que fazer, pela compreensão de que você estava chegando no momento em que o aposentado nem ia receber. O Brasil ia quebrar. O Brasil ia quebrar. E então, um desafio político gigantesco, porque, felizmente, técnicos bons o Brasil tem. E esses que vinham afirmando e explicando, né, nós devemos muito a essas pessoas, nem todas foram para o governo, mas devemos muito a essas pessoas que foram esclarecendo, pelo menos na elite do conhecimento, a importância da reforma da Previdência. E eu, observando, vejo que, de cara, a equipe do Paulo Guedes bota a reforma da Previdência no centro do octógono, né, no centro do ringue. O que eu falei, esses caras não estão brincando, porque é lógico que o primeiro ano, né, o primeiro momento do governo, é um momento de uma força muito especial, porque ele acabou de ser eleito. Só que, nesse caso, houve, e esse é um outro assunto, se você quiser abordar, o Brasil também entrou no período da maior farsa da sua história, né? Assim, e aqui a gente não tem teoria conspiratória, né, Nando? A gente está falando... Não, então fala sobre esse período da farsa da história. Porque eu sou jornalista, né? Nós somos artistas, escritores e tal, mas a minha origem é jornalista e eu continuo, de alguma maneira, exercendo, né? Assim, não estou em redação fazendo reportagem, mas eu conheço um pouco disso, né? E eu sempre tive muita resistência e sempre me irritou bastante as críticas genéricas à imprensa. Porque eu acho que aí é o ovo da serpente. A imprensa, sem imprensa, o que você faz, né? E para a minha profunda decepção, né, para a minha enorme tristeza, a imprensa, né, a qual eu servi aí em redação muitos anos, ela começou a se corromper. E eu não estou nem falando de grana, não sei o que se passa no bastidor, mas eu sei o que eu leio. E a imprensa, não só no Brasil, diga-se, né, a grande imprensa, começou a deixar de lado o jornalismo para fazer campanha. Eu vou te interromper até para... Por favor. Para incluir informação nisso, né, para quem está nos assistindo. Minha posição, né, eu sou jornalista também, trabalhei em diversas redes de TV, trabalhei muito, e eu fico muito triste de ver como anda a nossa imprensa hoje. É uma extrema imprensa. A imprensa que hoje apenas critica Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não vou falar do Bolsonaro, o governo atual, inclusive inventando mentiras, é a mesma imprensa que passou anos sem ver nada, sem enxergar nada, sem enxergar absurdos, e que hoje não consegue noticiar, a função da imprensa é noticiar. Eles conseguem inventar o negativo, mas não conseguem noticiar o positivo. Olha, eu vou te falar tanta coisa que está acontecendo pelo país que a gente só sabe via internet. Via ministro falando, mostrando a obra que está fazendo na BR-163, uma obra maravilhosa. Ninguém divulga. Então, assim, a imprensa, não é só no Brasil, não, é de uma maneira geral, ela está jogando contra, não importa o que faça. Nós só vamos noticiar o que achamos que é ruim e da maneira que queremos. Exatamente, Nando, é importantíssimo o seu depoimento, porque eu me sinto, às vezes, falando sozinho nesse assunto. E eu, volto a dizer, detestava falar até de imprensa, até para elogiar, porque eu não sou ombudsman, eu não sou ouvidoria, né, eu não sou crivo de ninguém.
Mas eu estou falando, e eu acho que você está falando de imprensa aqui também, porque isso é um fenômeno, isso é uma tragédia que aconteceu, né? Nós vivemos, né, para ver um período de uma disseminação de imprensa marrom, né? E eu digo isso, Nando, assim, eu continuo falando com os meus colegas jornalistas que estão na grande imprensa. Eu escrevo para 2 grandes veículos também, e eu acho que são 2 veículos que eu acho que estão procurando fazer sair justamente disso que eu classifiquei como... Quais são os 2 veículos? É a Gazeta do Povo e a Forbes, revista Forbes e Gazeta do Povo. Que bom, então, ó, quem estiver assistindo, passe a acompanhar. Acho que veículos que estão com essa compreensão, né, de que existe uma epidemia, né, Nando, de transformismo na área jornalística, né? Então, surgiu uma diretriz, que eu não sei bem de onde veio, mas que é muito clara, diz o seguinte: olha, pulverizou, entraram as redes sociais, perdemos aí, né, a exclusividade da notícia, da novidade. O que a gente faz? A gente vai perder público. E aí algum consultor desastroso, que foi ouvido, né, por muita gente da grande imprensa, disse o seguinte: acabou fazer jornalismo. Vocês vão ter que fazer... Ativismo. Exatamente. Vão ter que ficar afirmando valores, o que virou, na verdade, uma prática panfletária. E os valores que são afirmados, hoje, pela imensa maioria dos grandes veículos de imprensa do mundo, são os valores politicamente corretos, né, que na sua origem são até virtuosos, que é o seguinte: aplica na sua vida, você, né, em tese, você é contra jogar lixo na rua, para pegar um exemplo mais simples, digamos, né, dos problemas, dos ataques a minorias raciais, sexuais, falar de lixo na rua. Você acha um absurdo? Nunca mais na sua vida jogue uma guimba de cigarro no chão. Eu, quando ouvi falar disso, lá nos anos 80, eu achei legal, e eu nunca mais joguei um pedaço de papel no chão por causa do politicamente correto. Na origem é bom. Só que o que se percebeu ao longo do tempo é que a afetação de virtude dispensa a virtude. Então você pode fazer um panfleto, por isso que a gente está falando, né, das pessoas mais egoístas do mundo, que se dizem socialistas, altruístas, de esquerda, progressistas e tal, e querem seus feudos, né? Estão absolutamente desinteressadas do bem comum, né? E a imprensa, os grandes veículos de imprensa caíram nessa cilada, na minha opinião, né? Vamos, como você resumiu muito melhor do que eu, fazer ativismo. Só que o ativismo de boutique, porque o ativismo verdadeiro é nobre, é louvável, é você de fato agir por uma causa. Não, você cria causas cosméticas, você finge defender certos personagens sem precisar de compromisso nenhum. E como é que você faz isso? Você faz isso criando um inimigo imaginário. Você precisa, que hoje em dia eu uso muito essa expressão do fascismo imaginário, né? Porque, volto a dizer, não sou profeta, nem projeção eu faço, e já disse aqui que li errado várias conjunturas. Agora, uma coisa que eu posso dizer com toda clareza: não há nenhuma semente fascista no Brasil hoje, nem nos Estados Unidos, onde o Donald Trump virou também o vilão construído, né? Escolhido. Escolhido e construído. Exato. Eles escolhem e constroem a destruição. Com mentiras na grande imprensa. Exatamente. Que é aí que a gente chega. A imprensa toda em conluio, pouquíssimos veículos tentando dizer a verdade, tentando pesquisar. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Por isso que a maioria das redes de televisão estão caindo, os jornalistas estão caindo em descrédito, porque
O povo passou a se ligar nisso aqui que a gente está fazendo. Exato. É internet, é bate-papo franco. Ninguém veio te dizer, ó, aqui na nossa emissora não falamos sobre isso, não falamos sobre aquilo. Não tem uma obrigatoriedade de destruir ninguém. E isso é legal, nisso as redes cresceram muito. Sim. E as redes simbolizam essa liberdade do povo de optar pela informação que querem receber. Pois é, porque a tragédia, né, Nando, desse tempo é que a censura branca começou a ser adotada pela grande imprensa. A gente está num período de grave censura. O que fazem, para sair um pouco do Brasil, do Bolsonaro, voltar ao Trump, o que fazem com o Trump, a quem eu não devo nada, não sei se vai resultar bem e tal. O que eu sei é que é um primeiro mandato caminhando aí para o desfecho com êxito em todos os indicadores, inclusive em relação às minorias, que diziam que era o fascista, que ia acabar com as minorias, né? A vida de todo mundo melhorou, tanto que ele possivelmente vai ser reeleito. Ele é forte, pelo menos é um forte candidato à reeleição, porque o povo, você acabou de citar, as pessoas de verdade que estão buscando informação e tentando fugir das mentiras da grande imprensa, não toda, vamos ressalvar sempre, claro, mas a gente pode dizer que tem existem exceções até dentro dos veículos que estão totalmente na contramão. Exato. Existem os jornalistas que são a exceção. Em alguns veículos, poucas exceções, né? Porque se a gente vê o jogo que estão jogando, CNN, New York Times, Washington Post, né? The Economist, a barra está pesada. Está pesada. A barra está pesada, porque virou campanha. E isso... A campanha contínua, né? Companheiro, isso é muito grave, né? É isso que nos torna, a gente não, né, a gente está falando em off aqui, a gente não, o nosso prazer, o nosso hobby não é política, né? A gente é artista, a gente é jornalista. Eu sou produtor. A gente não quer viver disso. O que nos move, o que nos coloca no fronte, porque a gente acha que tem pelo menos vergonha na cara, é a responsabilidade contra essa impostura. Então a gente está vivendo um momento no mundo de falsas causas, de falsas virtudes, em que a imprensa entrou. Por isso que é uma tragédia, porque a imprensa sempre foi o avalista, né, da independência, sempre foi o avalista da liberdade, né? Você quer a imprensa resistente ao despotismo, a imprensa resistente ao obscurantismo. A imprensa virou aliada do obscurantismo. Agora virou resistência, como dizem os esquerdistas. Agora somos resistência. Fingem que são resistência. Então, nesse ambiente muito poluído, de muita pista falsa, eu gosto de usar essa expressão, né? Porque é isso, o cara vai vindo assim, olha, eu sou o altruísta, eu sou o progressista, e tal. E o cara está fazendo um jogo sórdido, né? O que a imprensa fez. E aí, voltando para o Brasil, né, no início do governo Bolsonaro, eu estava observando, estava querendo ver. Podia ser que ele, como estadista, ele se revelasse inapto, ou fraco, né? Enfim, o aspecto rude da personalidade dele atrapalhasse demais, né? Então eu fui observar. E o que a gente viu é que o governo fez tudo certinho, né? Para quem tem boa vontade, para quem continua, né, assim, tendo um pouquinho de boa vontade em relação ao que se sabe que é para ser feito, falávamos aqui da unanimidade das pessoas preparadas para pensar o país em relação ao imperativo da reforma da Previdência, o governo foi lá fazer isso. E mais, a equipe montada do Bolsonaro, que para mim, até iniciar o governo, era essa caricatura. Será que vai ser ali um governo autoritário? Pode ser, né? Será que o Paulo Guedes também não vai ser um delírio de poder de um homem milionário? Pode ser. E não foi. Na verdade, entraram de forma republicana, levaram ao Congresso da maneira mais democrática possível. O negociador da reforma da Previdência foi um homem chamado Rogério Marinho, que eu acho que foi um dos brasileiros do ano, em 2019, né? Um homem altamente educado,
respeitador do parlamento, que vinha com um projeto tecnicamente muito bem elaborado pela equipe do Paulo Guedes, apresentado no Brasil e no mundo, né? O Paulo Guedes vendeu o Brasil ao mundo, levando, entre outras agendas, a reforma da Previdência. E esta agenda entrou pela porta da frente do parlamento brasileiro, pelas mãos do governo Bolsonaro, sem autoritarismo, sem pisotear ninguém. E encarando muita dificuldade, porque está difícil governar. E calando os falsos analistas, que são torcedores, que diziam que não havia capacidade de articulação do governo. Você não tem na história melhor experiência de articulação do que a que o Brasil teve em 2019. Uma reforma dificílima que a equipe do Paulo Guedes e o próprio presidente Bolsonaro perceberam. Porque o que esses caras conseguiram, Nando? Vamos falar aqui de coisas bonitas, né? Quer dizer, da democracia. Eles perceberam a força política que vinha muito em reação à roubalheira do PT. Eles estavam prometendo devolver o Brasil aos brasileiros, era disso que se tratava, e eles não mentiram. Eles disseram, na campanha, olha o risco, nós vamos ter que fazer reforma da Previdência, o que para muita gente era, né, ali um tabu, né, uma maldição. E o pessoal, né, os picaretas, usaram muito isso para dizer, olha, tá vendo? Vamos fazer reforma da Previdência, eles querem tirar... Vão ferrar o trabalhador. Ferrar o trabalhador, ferrar quem não tem, ó, é a elite, é o banqueiro, tarará, esse jogo sujo que fazem. E os caras botaram na reta, porque eles trouxeram essa agenda e o que eles perceberam? Perceberam o seguinte, o povo confia na gente. Então, se o povo confia na gente, vamos usar essa força democrática para o parlamento nos receber. Uhum. Então, qual foi a articulação que esses analistas, que são gatos mestres aí, crianças de playground, né, que se acham analistas, estou generalizando, mas é porque foi tanta gente falando desse tipo de coisa. Qual foi a articulação? Foi essa. E aí, ao longo do ano, quer dizer, a primeira metade do ano principalmente, que precisava de força política para que a reforma fosse aprovada no Congresso, o Bolsonaro, o Paulo Guedes e a equipe deles, o Rogério Marinho, Mansueto Almeida, Paulo Ebel, Salim Matar, é uma equipe, é um timaço. É o time do Flamengo, né? Assim, em termos do jogo que foi jogado em 2019. Foi uma equipe que ganhou tudo, que nem o Flamengo, que ganhou lá Libertadores, Campeonato Brasileiro no mesmo fim de semana. Essa equipe ganhou tudo, porque eles foram com a reforma dificílima de fazer e fazendo o chamado para as ruas. O que estes picaretas, que são liberais, não estou falando nem de petista, não estou falando nem dos parasitas do Lula, não. Eu estou falando de tucano, dos liberais, de movimentos aí que se diziam liberais, não sei o quê, e que foram para cima das pessoas comuns, chamando de robôs, dizendo que são protofascistas, dizendo que estavam reagindo porque queriam que o Bolsonaro não queria sair do palanque. E o que era, na verdade? Era, Nando, momento bonito ainda da história brasileira, o povo foi à rua defender a reforma da Previdência. Isso, nunca houve uma opinião pública tão focada no Brasil. Foi lindo. Em 2019. Foram com essa agenda e foi com esta agenda que o governo aprovou a reforma das reformas. E aí, para mim, pessoalmente, nesse momento, eu percebi, bom, os caras sabem fazer, querem fazer, então a aposta é essa. Então vamos lá, o governo, no seu ponto de vista, está andando bem, está surpreendendo, e eu percebi que se não fosse um governo que você achasse que estava indo tão bem, seria um crítico, diria, não está indo tão bem, mas temos que continuar apostando no Brasil, porque você é parecido comigo. A gente tem que apostar no Brasil. Se alguém ganhou legitimamente um processo democrático eleitoral, nós não podemos não gostar da pessoa.
Agora, ser contra o Brasil já é começar a ser maluco. Só que eu vou chegar onde eu quero. Nesse reboque aí de ser contra o Brasil, outra coisa que a gente está percebendo também na direita, eu até já fiz um vídeo sobre isso, esses rachas que estão tendo. Nós temos uma direita com monarquistas, olavistas, militaristas, todos os istas ali dentro, né? O monarquista, não sei se eu já falei. E assim, as pessoas estão procurando o inimigo no convés. Está todo mundo no mesmo navio, no mesmo barco, a população brasileira no mesmo barco. Mas agora falando de quem se diz de direita, apontando o canhão para o convés, pessoas desestabilizando, pessoas traindo, não o Bolsonaro, mas traindo o próprio voto, traindo o povo brasileiro. Tem uma certa decepção com muita gente nisso aí, né? Muita. É porque você pensa, Nando, o cara que fez campanha pelo Bolsonaro, enfim, como falei, a caricatura Bolsonaro antes do governo era uma aposta arriscada, dependendo do setor que você estivesse. Uhum. Né? As classes que nós transitamos, por exemplo, a gente não quer nem pensar em flertar com qualquer coisa que se pareça com autoritarismo. Claro. A gente não. Mas é muita pista falsa, como eu já falei, muito mal entendido. E o pessoal hoje investe no mal entendido. Então, o que eu não entendo é o cara que correu os riscos, né, do estigma que poderia haver em apoiar o Bolsonaro, porque era ainda uma caricatura, no momento em que sobrevém um governo. Porque se você está falando de política, você está falando de governo. Claro. Né? O cara falou não sei o que no Twitter, o cara disse não sei o que, o cara tirou meleca do nariz. Tá bom, é melhor não tirar a meleca do nariz, mas vamos brigar por causa seguinte, disso. Companheiro, política pública, ação de governo, é isso que eu vou olhar. É isso que eu vou olhar, não é o corte de cabelo. Então, quando sobrevém um governo virtuoso, e a gente não está aqui dourando pílula para ninguém, a gente está falando, né, tanto você quanto eu, estamos falando de fatos. Então, assim, os caras botam uma equipe lá que sabe trabalhar, né, que reduz criminalidade a partir da ação do Sérgio Moro, que é o maior símbolo de combate à corrupção no Brasil e não é símbolo de fantasia. Né? Um homem que liderou a operação, que é um banho de justiça no país. Um imitador da internet. Exato. Você tem a área de infraestrutura, que é um histórico antro de corrupção, na mão de um técnico que não vem de partido algum. Há quanto tempo você não viu isso no Brasil? A área de infraestrutura, né? Transporte, o DENIT, antro de corrupção, você não pode dar um crédito a um presidente que escolhe um técnico, né, para colocar ali, a pasta que sempre teve na mão do PMDB, os caras roubaram ali o quanto quiseram. Né? Então, se você apostou nisso, você tem que olhar o que resultou na tua aposta. E os resultados, né, até onde a nossa vista alcançou em 2019, foram virtuosos. Né? Falamos já de reforma da Previdência, falamos de queda de criminalidade, tem várias infraestrutura. Infraestrutura. Os caras trabalharam dia e noite. Né? Os caras fizeram uma série de reformas que a gente não vai cansar aqui a tua audiência, mas a Lei de Liberdade Econômica, por exemplo. Há quantas décadas você ouve falar do custo Brasil, você não consegue abrir uma empresa no país, não sei o quê. Eu por acaso conheço alguns dos que estão lá trabalhando nisso, Paulo Ebel, Salim Matar, pessoas que eu conheço seríssimas, técnicos, sabem fazer conta, sabem o que eu não sei. E os caras estão lá fazendo e conseguem, articulando democraticamente com o Parlamento, com o Congresso Nacional, apoiar, né, uma revolução que é a lei da liberdade econômica e uma série de outras reformas. Então, o que eu não entendo, voltando aos traíras, né, você chamou de direita e tal, eu acho que essas pessoas,
né? O que eu posso dizer sobre elas é que é um percurso duvidoso. Porque se a sua aposta, se você achou que estava fazendo política, então a sua aposta era para alguém que pudesse liderar bem o seu país, né? Que pudesse agir pelo bem comum. E você tem, a gente está falando de pessoas que têm bastante discernimento, né? Capacidade de olhar e falar assim, pô, os caras estão fazendo a reforma da Previdência. Não só eles têm capacidade técnica, como eles tiveram força política e capacidade de articulação democrática, sem atropelar ninguém, né? Você retira o seu voto de confiança, por quê? Né? Eu não tenho a resposta para essa pergunta. E aí, volto ao ponto que você já resumiu de forma definitiva. Ou você está pelo país, e está atento ao que está acontecendo no país, e apoia, ou você tem uma causa particular, companheiro. Então, se você tem uma causa particular, você para de fingir que você está defendendo o bem comum, que são todas essas coisas que a gente disse são muito fáceis de você afirmar hoje em dia, né? Você faz uma bandeirinha. Por isso que eu desconfio, direita, esquerda. Eu sei que muita gente se chateia comigo porque diz, pô, mas a direita, eu falo, eu não sou de direita. Eu não consigo me classificar. O que é ser de direita? Nós dois que somos duas pessoas intelectuais. Eu quando dizem que eu sou de direita, eu falo assim, você está querendo dizer gente direita. Então eu sou gente direita. Gente direita, porque o que eu digo é o seguinte, o que apareceu como direita é muito uma reação ao que se dizia que era esquerda e que já não era. Porque a esquerda, só para não cansar a tua audiência, a esquerda é aquela ideia da doutrina socialista da igualdade, tá? Então vamos simplificar assim. Esquerda seria a justiça social, a igualdade, né? Em tese. Em tese. E mesmo em tese, eu não concordaria, porque é você acreditar que vai ter um governo onipotente e onipresente para dirigir a vida de todo mundo, para que não tenha desigualdade. Isso é uma ideia burra, na minha opinião. Com todo respeito. O Estado no controle de cada ação, de cada indivíduo. Tirando liberdade, etc. Porém, essa esquerda que se apresentou como esquerda, que até hoje cata desesperadamente símbolos, que seja a música do Chico Buarque, ou a poesia do Neruda, ou o Mick Jagger, ou Roger Waters, já não sabe mais quem catar fora da vida real da política, para tentar fingir que existe um altar de virtude de esquerda. Na vida real, todos esses projetos se distanciaram disso. Você vê o próprio governo do PT no Brasil, ele não teve nada de socialista, um governo capitalista, que até, como já dissemos aqui, ressalvar pela enésima vez, começou bem, né? Fazendo boas reformas, então não tinha nada desse papo de esquerda. Naufragou pelo roubo, né? Eles não conseguiram, porque você fala o Hugo Chávez e o Nicolás Maduro, né? O negócio de esquerda, não sei o quê. Pode ser meio parecido com o ideário, mas serve mais de verniz, porque o que os caras fizeram lá foi uma ditadura sanguinária, né? Eles não fizeram, você pergunta assim, caiu a desigualdade? Só se for para dizer que está todo mundo na vala. Né? Aí está todo mundo igual na vala, mas não houve, né, a ascensão do bem comum. Então, nem isso. Né? Aí o pessoal fica, não, mas você não pode dizer que na esquerda... Eu vou dizer o seguinte, companheiros, é o seguinte, entendam o seguinte. A ideia de esquerda, por conta dessa propaganda, desse charme, né, dos artistas desonestos e tal, ela ainda traz um perfume de virtude, certo? Então não adianta você dizer a esquerdalha, porque para muita gente a esquerda ainda é o altruísmo, ainda é o cara que pensa no outro, ainda é o cara descolado, não sei o que, tarará, que são os mais egoístas do mundo. Então não adianta, a gente sabe, a gente está falando da esquerdalha, é o Lula que roubou o Brasil, não sei o quê. Mas esse assalto não foi um assalto de esquerda, ele foi um assalto, né? Com a desculpa da esquerda. Por isso é que eu digo, tenhamos a coragem de sair dessa dicotomia para chegar nesse ponto, que é o que você traz, que eu acho que é o ponto central. Não adianta você afetar ser uma direita
que o teu trunfo é ser contra essa esquerda, que já era uma traição aos princípios que já eram burros, né, da esquerda, ou seja, a desvirtuação da desvirtuação, para você fingir que você é virtuoso. E não adianta... Você é virtuoso? Você confia nos seus valores? Então afirme os seus valores. Não adianta dizer que você é de direita contra a esquerdalha. Quer falar de quê? Eu acho que o ideal é que as pessoas comecem a perceber que não é mais direita e esquerda. Isso até poderia ter colado ali na eleição, como colou. Hoje é assim, eu sou a favor do Brasil ou eu sou contra o Brasil? Exato. Não importa mais direita ou esquerda. Estamos com o governo empossado, 1 ano de governo, indo muito bem, obrigado. E o que nós temos que pensar hoje é, somos a favor ou somos contra o Brasil? Estamos lutando pelo nosso país, pelo nosso futuro, ou pela destruição de um governo só para mudar o poder novamente? Porque é isso que a gente está vivendo. E destruição na base da sabotagem, né, Nando? Assim, a gente tem que citar isso. Quer dizer, para voltar à reforma da Previdência, que é um exemplo fácil de enxergar, essa reforma ela foi sabotada o tempo inteiro. Né? Quer dizer, por exemplo, o Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia é um despachante de imprensa, de uma imprensa que se desvirtuou, né, de uma imprensa que quer ter o seu poder particular. Já vimos isso na conspiração do Joesley, na época do Temer, e o Rodrigo Maia é esse personagem, né? Um cara que na minha opinião, isso que a gente percebeu que o Bolsonaro tem, que o Lula chegou a ter também, não tem a empatia, a percepção, a sensibilidade para o povo. Nem carisma. E nem carisma, porque o carisma advém disso, quer dizer, você tem que estar conectado com o sofrimento, com os anseios e tal dos outros, né? Você sendo um parasita, você sendo ali um protozoário do Congresso Nacional, você não tem esse sentimento. Você quer criar uma bolha de poder para você. O Rodrigo Maia foi um personagem que tentou faturar, com a ajuda dessa imprensa, que tenta fermentá-lo como um estadista, sendo ele um medíocre, né? O Rodrigo Maia tentou capitalizar a realização da reforma da Previdência, o que foi o maior crime intelectual da história recente do Brasil, porque o Rodrigo Maia tentou sabotar essa reforma desde o seu início. Sabe como? Ele tentou sabotar a equipe que estava formulando e propondo, e o presidente da República. Então, assim, sem essa força que nós já falamos aqui, que veio da rua, que veio da democracia, do povo, e que foi o que empurrou uma reforma tão difícil para a aprovação, não haveria a aprovação como não houve na época do Temer, depois dessa conspiração, que o Rodrigo Maia flertou, né, na época do Temer, a reforma da Previdência não passou. Por que o Rodrigo Maia não fez a reforma da Previdência no período Temer, em que ele já era o presidente da Câmara dos Deputados? Por que ele não trabalhou por essa reforma? Porque ele estava trabalhando para sugar a força política do poder central, que é o trabalho dele, é o que ele faz na vida, é sugar. Quem lidera no Brasil é sempre o Poder Executivo, Então, é um trabalho fisiológico de você tirar a força do poder central e, nesse caso, de um governo que tinha acabado de ser eleito, ou seja, com um ativo de 57 milhões de votos fresquinhos, né, e que estava sendo usado para fazer a reforma, e o Rodrigo Maia, só para ficar nesse exemplo, Alcolumbre também, presidente do Senado, e outros personagens, e outros desses que você citou como sendo os caras da direita, que defenderam o Bolsonaro e que passaram a atacar implacavelmente no momento em que o país mais precisou do apoio, esses personagens estavam. O Rodrigo Maia dizia, eu vi o Rodrigo Maia dizer isso na Globo News, o Rodrigo Maia é plantonista da Globo News, né? Lá é o ambiente político dele, é lá que ele existe politicamente, né? Na Globo News, 24 horas. Eu vi ele dizendo isso, o Paulo Guedes desagrega, o Paulo Guedes é beligerante, não deem bola para o Paulo Guedes. Quer dizer,
um personagem que é o presidente da Câmara dos Deputados, com essa responsabilidade, tentando desautorizar o proponente da reforma, tentando desautorizar o presidente da República, que era o avalista daquela força política para fazer a reforma, dizendo que o Bolsonaro tinha que trabalhar, tinha que sair do Twitter e tal. Então esse personagem ele estava tentando sabotar a reforma da Previdência, não só a reforma da Previdência, como o governo como um todo. 2019 foi isso, foi um ano de tentativa de derrubada de governo, não tem meio tom isso, né? Foi um ano de tentativa de derrubada, de fake news na grande imprensa, do início ao fim, de tentativa de deslegitimar o resultado eleitoral, de dizer que a eleição foi um golpe do WhatsApp, né? As tias do WhatsApp. As tias do WhatsApp. Os robôs. Os robôs, exatamente, de desacreditar essa força que, na verdade... Do que era legítimo, na vontade popular. Opinião pública, claro. Da vontade popular e da manifestação da opinião, né? A manifestação política, intelectual das pessoas comuns pelas redes sociais. Se tentou, então, o ano inteiro de 2019, derrubar um governo. O governo terminou o ano muito mais forte do que começou. E vocês vão ver 200 pesquisas Datafolha aí até o período, até o final do governo Bolsonaro, dizendo que se as eleições fossem hoje, o Haddad era o queridinho da mamãe, e que o Lula seria o presidente da galáxia, porque o jogo é bruto, o jogo é sujo, é esse jogo que está sendo feito, né? Eles são números adestrados, né? A gente conhece, né? Os números não mentem, né? Quem mentem são os adestradores dos números, né? Claro. Então foi um ano de tentativa de derrubada e o governo saiu mais forte, por quê? E eu tinha essa dúvida também. Quando eu vi que a agenda era virtuosa, eu pensei, bom, essa agenda precisa se impor, né? Essa agenda precisa dar certo. De repente eu vejo ali em maio uma manifestação muito grande contra o governo, fantasiada de manifestação a favor da educação, né? Porque conseguiram disseminar, né, Nando, a mentira de que um contingenciamento de verbas, olha o nível baixo que chegou o jogo, feito por vários governos anteriores, era um corte fascista num governo que não queria educação, num governo que queria só... E esses mesmos estudantes que não estão na rua agora, pelo aumento da verba de fundo partidário, que está cortando milhões de educação, e todo mundo quieto. É incrível essa disfarçatez. É incrível. Assim, se a gente bobear, a gente começa a fazer comício aqui, porque claro. é tanta afronta, é tanta hipocrisia, né? O governo faz um contingenciamento porque é necessário naquele momento para uma avaliação. Todo mundo vai para a rua. Agora está sendo aprovado o aumento do fundo partidário. Tirando, se eu não me engano, são 50 milhões da educação. E ninguém fala nada. Esse mesmo grupo está quieto em casa achando isso bonito. E para complementar a tua excelente exposição, quando a verba contingenciada foi 100% liberada, você não leu isso por aí. Ninguém noticiou. Acabou. Nós ficamos mais uma vez sabendo pela internet. Pela internet. Graças a Deus, é o nosso ambiente. E aí, o que aconteceu, uma novidade muito interessante, eu acho, dessa forma de governo, que começou nos Estados Unidos, que o Trump chegou no momento que virou para a CNN e falou, you are fake news. Porque os caras estavam mentindo terrivelmente, como mentiram em relação com o Lula e com a Rússia. E é tão desesperado, né, Nando? Essa aposta na mentira, ela é sórdida e ela é tão desesperada. Essas pessoas que eram nossas amigas aí até anteontem, podem botar as carapuças, vocês todos que estão fazendo esse jogo sórdido, né, do Trump malvadão. Pô, o Trump malvadão distensionou a relação com a Coreia do Norte. Né? A Meryl Streep estava chorando lá no Globo de Ouro, dizendo que era a Terceira Guerra Mundial. O cara faz uma ação pela paz mundial, ninguém reconhece, ele não tem vergonha. Ninguém reconhece nada. Então,
estávamos lá e o Trump, com o negócio do conluio com a Rússia, e o relatório da investigação mostrando que não houve, porque ele foi eleito legitimamente pelo povo que está cansado dessa palhaçada, dessa elite egoísta, né? Que quer se fingir de progressista e altruísta para ficar com tudo para ela, né? Na base do charme, né? Da conversa fiada. O Trump virou para a CNN e falou: "You are fake news". E como você é fake news, para vocês saberem o que eu falo, achar certo, achar errado, né? Ou se eu estiver mentindo, vocês leiam o meu Twitter. E foi assim que ele iniciou o governo dele, apresentando a informação de fonte primária pessoalmente pelo Twitter. O que foi por essa epidemia de desonestidade, né, espalhada, porque os caras são doentes, né? Os caras arrumam... né, eu não sei como é que essa gente, sei lá, está dormindo, porque os caras arrumam pretexto o tempo inteiro para criar uma teoria e botar combustível naquele inimigo que ele precisa criar para ele dizer que ele é bom. Então, diziam que um presidente governando pelo Twitter era um ato fascista, que era um presidente bypassando as instituições. Mentira, o governo Trump, que eu não ponho minha mão no fogo, eu não sei quem era, nem que virasse, mas o que a gente vê até hoje é um governo democrático, governando democraticamente e trazendo a fonte primária da informação pelo Twitter. Democracia. Para pegar então esse ponto que você puxou, rede social. Isso aconteceu no Brasil. Você vê o Tarcísio Gomes de Freitas, como você acabou de citar, né, um realizador, né, que está... Grande ministro. Um grande ministro que trabalha que nem um condenado, né, gente que não está de bobeira. Ele apresenta suas realizações, mas não é discurso, não é fazer panfletagem ou lacração, como se diz, ou tiradas no Twitter. Ele faz relatórios do que ele está fazendo pelo Twitter. Então, assim, para o verdadeiro jornalista, isso deveria ser uma bênção. Claro. Fala, pô, tem aqui a fonte da informação, eu quero me aprofundar, eu acho que aqui está incorreto, eu quero um contraditório. Maravilha, você vai lá e tal. Sérgio Moro, né? Tanto Sérgio Moro quanto Tarcísio Gomes de Freitas, eles são monstros no Twitter hoje, né? Porque eles divulgam suas realizações de uma maneira reta ali. E eles sabem que se eles usarem aquilo para fazer panfletagem, eles estão mortos. Eles estão mortos, porque, como você disse, a rede social apareceu e ela não perdoa, né? Você pega na mentira. Em algum lugar vai aparecer o rabo, você vai puxar. Claro. Eu acho que o que nós temos que fazer hoje, e adorei essa nossa entrevista, é tentar fazer com que quem está nos assistindo entenda e prolifere a única ideia possível, que é torcer para o Brasil dar certo, é não lutar contra o nosso país. Nós estamos todos no mesmo barco. Independente de quem seja governo, quando o barco afunda, todos se afogam. Então, se nós temos um novo capitão segurando o nosso leme e tentando fazer um trabalho que pelo menos a gente não atrapalhe. Podemos ser críticos, podemos ser analíticos, podemos tudo. Agora, não podemos tentar destruir pelo prazer de ver a destruição só para mudar um governo. Exato. Então, o que eu mais gosto em você, passei a gostar agora, é que nós pensamos muito parecido. Não importa quem esteja no governo, importa o que fazem pelo nosso povo e o que fazem pelo nosso país. Então, eu queria aproveitar esse finzinho de entrevista para você, para a sua câmera, né, nessa nossa retrospectiva, ano de eleição e retrospectiva de um ano de governo, deixar o seu recado para quem está nos assistindo. Tá. Em primeiro lugar, te agradecer demais, Nando, pelo convite. É um privilégio essa conversa que a gente está tendo, né? Infelizmente, o Papo Reto está
tá escasso. Obrigado por ter me chamado. E, voltando então para o seu público, o Nando fechou muito bem o programa com essa clareza que ele tem sobre a conjuntura atual do país, falando sobre a ação das pessoas em relação à liderança do país que está no governo, como sempre está, né? A principal liderança política. Existe algo que é muito importante para se discernir, que é o seguinte: através das redes sociais e por conta desse trágico bloqueio de boa parte da grande imprensa que a gente teve que descrever aqui, de uma censura branca, o Brasil se uniu, né? A rede social, a internet, operou um milagre de união com discernimento, né? União com clareza, como o Brasil nunca teve. Essa união não depende de ninguém. É aí que está a semente do Brasil como nação. Então, o que você sente, você já sabe que muita gente sente. Porque no momento em que acusaram, né, esse movimento de ser artificial e robótico, ele foi para a rua. E então as pessoas se viram na rua, se reconheceram na rua, aos milhões no país inteiro, e elas sabem que elas existem. Então, a crítica, passou o tempo da observação política ser aquela do destruidor, que é o mais fácil, jogar pedra. Não é essa a melhor observação. Defeitos muitos há, né? E muitos defeitos virão em qualquer administração que não é fácil, é muito complexa. Mas se o país resolveu se unir e se reconhece numa representação central, essa representação, antes de mais nada, ela tem que ser forte, ela tem que ser legítima, ela tem que estar apoiada e ela não pode ser desidratada pelo vírus do mau humor, que foi o que se tentou fazer no início desse governo, com conversas falsas sobre decepção, sobre desilusão. Isso não aconteceu e é o momento de se manter essa união para a gente fazer o Brasil realmente virar uma nação. Eu estou quase virando um político aqui com esse convite para... Você não vira político, não. Assim, não nesse momento. Você vira o que você é, um grande pensador, uma pessoa que todo mundo deve ler mais, acompanhar mais e respeitar a opinião, até porque a gente está vivendo um tempo em que é difícil dar opinião e poucas pessoas têm coragem. E eu queria te dizer que, além do prazer de te receber aqui hoje, quero estender esse convite para N outras entrevistas. Estamos começando um novo ano, muita novidade vem por aí, muita coisa para a gente aplaudir, algumas coisas certamente para a gente pontuar, até criticar, e esse canal está aberto para isso. Está aberto para um país melhor, para a sua informação sempre em primeiro lugar, porque a informação é o que pode, nesse momento, salvar o nosso país de uma série de armadilhas que estão sendo criadas através da desinformação. Fiuza, não tenho como te agradecer. Imagina. Foi muito bom te conhecer, foi muito bom te receber aqui nos nossos estúdios. É uma estrutura nova que a gente está tendo, é um apoio novo a esse canal Vira News, que é um canal que não recebe dinheiro de ninguém, que não é financiado por ninguém. É um trabalho de pessoas como eu, minha mulher, você, pessoas apenas dedicadas por um país melhor. Obrigado, irmão. Privilégio, feliz 2020 para nós. Vamos estar juntos com certeza. Feliz 2020 para você também. Esse é o Vira News, informação em primeiro lugar. Fiuza, obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado mesmo. Show de bola.